Be blessed. Greetings from Brazil. You are very welcome. Here in Brazil is autumn. The leaves is so wonderful. The leaves are falling. Brown leaves are falling. Autumn in Brazil. And the blessings is falling over your family. And the blessings is falling over your life, your health. Your body is healthy. You are financial wealthy. Healthy, wealthy, and filled by the Holy Spirit. Healthy, wealthy, and filled with the Holy Spirit. And here we are. Invite everyone to receive today, here and now, Jesus Christ as your Lord and Savior. Is your most important decision, is your wise decision to give your life to Jesus Christ here and now, to receive His presence, everlasting life. Come before God's throne and say, God, I repent from the sins that I committed. I surrender my life to you. I give you my life, my heart. Come into my heart, Jesus, and save me. God gonna give you a new, fresh beginning, a new life. And here we are in Brazil. Perhaps you do not understand our language. Here in Brazil we speak Portuguese. Remain here. We're gonna pray for you very soon. The anointing is here, flowing, touching lives. Healing power is flowing, breaking every curse, every sin, every disease, every pain, every chain. The blessings of the Lord is here. The anointing is so strong. The Holy Spirit gonna flow and touching your life and family. The presence of the Lord is so strong. His light is shining light. Your light is shining bright now. And you're going to receive healing power. The anointing is flowing. Meanwhile, we are preaching the gospel and we are here. Oh, Lord God Almighty, we worship you. We bow down before your God's throne and we give you our lives to you, Jesus Christ. Queridos e amados irmãos, estamos aqui com a nossa Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 16. Olha que coisa tremenda, João 16, versículo 8 e 9. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, não é? Porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, não é? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. De forma breve, eu quero falar com vocês sobre o trabalho completo do Espírito Santo, o seu mover soberano, como é maravilhoso e precioso o Espírito Santo na sua e na minha vida. Amados, olha, pense comigo, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo, não é verdade? Olha, meus amados, o Espírito Santo está aí para nos convencer do pecado. Olha, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós achávamos o pecado interessante, nós os víamos pela ótica do diabo. Não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa da queda, estávamos enfeitiçados e apaixonados pelo pecado, seduzidos, escravizados, arrastados, né? E nós tínhamos escolhas erradas que no finalzinho nos envergonhar, iríamos para o inferno. Lá estávamos nós perdidos, afundados na lama do pecado, sujos, cegos, mortos. E Deus nos amou primeiro. Deus foi até nós, como foi até Adão, e nos amou primeiro. Nos levou ao Evangelho e nos deu condição para recebê-lo e se arrepender. Então, veio o Espírito Santo, entrou dentro do nosso coração, começou um trabalho maravilhoso. The Holy Spirit is in our heart, teaching us to live a new life,
spiritual wisdom, God's presence teaching us to live a holy life, to be free from sin and the sin's effect. O Espírito Santo veio até a nossa vida, amados, e nos convenceu. Não é maravilhoso? Nós jamais pensaríamos assim. Nós não conseguiríamos ver o mundanismo, o pecado, a carnalidade, a vaidade como pecado. Nós vimos como uma delícia, como uma coisa maravilhosa, como uma coisa que nós precisávamos, como point, como algo maravilhoso que nós achávamos que nos daria prazer. Mas desde que o Espírito Santo entrou e colocou em nós a sua verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Desde que o Espírito Santo entrou em minha vida, em sua vida, ele mudou a nossa ótica e nos fez ver como Deus vê. A malignidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós estávamos ali vendo o pecado como algo bom, mas na verdade era algo que nos levaria para o inferno, para a condenação eterna. E de repente o Espírito Santo entra em nós e nos convence do pecado. E o principal pecado é não crer em Cristo, porque se nós não cremos em Cristo, não recebemos o perdão do pecado, a presença do Espírito Santo, que não somente nos convence do pecado, mas nos liberta do pecado, do amor ao pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, da escravidão do pecado. E lá no céu nos livrará da presença do pecado. A presença do Espírito Santo, desde que entrou em nós, nos fez ver realmente que não precisamos do pecado. Nos fez ver o quanto o pecado é fútil, inútil e desnecessário. Desde que o Espírito Santo entrou em nós, ele nos deu a mente de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 1, 26. E conseguimos ver que o pecado é maligno. Nós jamais poderíamos perceber isto sem a presença do Espírito Santo. Que maravilhoso poder abrir mão daquilo que iria nos levar ao inferno. Que bom poder perceber as coisas dessa maneira. É maravilhoso você que tem o Espírito Santo e consegue ver a malignidade do mundanismo, da carnalidade do pecado. Você, meu irmão, é um bem-aventurado. Enquanto o mundo não tem freio e segue a passos largos para o inferno, enquanto o mundo acha o pecado maravilhoso, o mundanismo uma diversão, enquanto o mundo se afunda na lama do pecado, Deus está te limpando e se revelando a você. Aleluia! Glória a Deus! Louve o Senhor pela presença do Espírito Santo. Você jamais conseguiria compreender isto. Em 1 Coríntios capítulo 2 diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não têm o Espírito. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E eu louvo a Deus. Enquanto as folhas caem no nosso outono, chuvas de bênção caem na sua vida, no seu coração, graça, unção. Oh, glórias! We worship you, Lord God Almighty. We praise you. We bow down before your throne. God is wonderful. Queridos, então, estamos falando a maravilha do Espírito Santo, nos convencendo do pecado. E o principal pecado é não crer em Cristo e não crer no Evangelho, porque assim o Espírito Santo não vai entrar e não vai convencer o homem e libertar o homem do pecado. Portanto, todos os outros pecados são efeitos de não crer em Cristo. Ninguém está no inferno porque roubou, matou, adulterou. Porque lá no céu tem pessoas que pecaram desse mesmo pecado, mas foram perdoadas porque receberam o Espírito Santo, creram no Evangelho. Não crer no Evangelho fará que você morra sujo. Sem o sangue de Jesus você não pode entrar, porque no céu não há nada que contamine que possa entrar. Portanto, no céu não estão os perfeitos, mas os perdoados estão sendo aperfeiçoados, e perdoados e aperfeiçoados. Portanto, queridos e amados irmãos, o mau pecado é não crer que em Cristo há perdão para os pecados e no Espírito Santo há poder para, largando o pecado, viver uma vida cada vez mais livre pela graça. Um presente. Assim como a salvação do pecado é um presente, a libertação do amor ao pecado é um presente. E aqui estamos nós falando do trabalho do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado. Quando nós conseguimos receber a presença do Espírito Santo, ele começa a nos guiar, começamos a ver a malignidade do pecado, a sujeira do pecado, a impureza do pecado, a loucura do pecado. É maravilhoso. Wonderful. Wonderful.
Assim podemos evitá-lo, assim podemos lutar contra, porque se não víssemos o pecado como inimigo, não lutaríamos contra, mas sim cederíamos e acharíamos natural, porque o homem que não tem um espírito é como um animal, ele cede ao pecado e diz não fiz nada de errado. Mas quando o homem recebe o Espírito Santo, ele consegue ver a malignidade do pecado e consegue também ver o poder de Deus para livrá-lo do pecado, pois não é apenas uma concepção de percepção, mas sim uma presença que nos dá poder. Não? Então estamos aqui, queridos, nessa maravilhosa tarde de sexta-feira, Good Friday, Holy Friday, Sexta-feira Santa. Num dia como esse, o Senhor se entregou por nós, para que fôssemos livres do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, e lá no céu da presença do pecado. O trabalhar do Espírito Santo em nos revelar toda a malignidade do pecado e também todo o poder que ele tem para nos ajudar e a paciência que ele tem para nos perdoar. Em todo o trajeto, ninguém recebe Jesus e no outro dia para de pecar. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. Então Jesus ele não apenas mostra a malignidade do pecado, mas ele mostra o perdão para o pecado no sangue e o poder do Espírito Santo para ir nos ajudando em nossas fraquezas, de maneira que vai nos libertando do amor ao pecado e gradativamente vamos substituindo as obras da carne pelo fruto do Espírito milagrosamente. É um presente. É maravilhoso. É uma santificação progressiva. Portanto, o Espírito Santo nos convence do pecado. E eu fico tão feliz quando vejo alguém convencido que pecado é pecado, que mundanismo cega, que carnalidade enfraquece. Quando alguém consegue entender isso, eu digo, essa pessoa tem o Espírito Santo. É maravilhoso ver alguém que tem o Espírito Santo, que, como diz lá em 1 João, todos aqueles que aprenderam de Deus te ouvirão. Você jamais conseguirá convencer uma pessoa que não tem o Espírito que pecado é pecado, porque ali está escrito, o Espírito Santo convencerá. Isso é um trabalho que é da alçada do Espírito, sabe? É maravilhoso ver alguém ensinado pelo Espírito, que consegue ver que pecado é pecado, que pecado é desnecessário, que pecado pode ser renunciado, que pecado pode ser confessado, que pecado pode ser abandonado, que pecado pode ser rejeitado, que pecado pode ser destruído. Amados, que coisa linda, o Espírito Santo ensinando uma pessoa que antes via o pecado como algo bom e agora consegue ver com os olhos de Deus o pecado como algo altamente destrutivo. E é maravilhoso quando alguém consegue ver que pecado é realmente rejeitar o Evangelho e a Jesus, o seu perdão, a sua misericórdia, porque há em Cristo há perdão para o pecado e no Espírito Santo há poder para vencer todo pecado. A graça transbordante nos ajuda em nossas fraquezas. Veja o que diz ali, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz, do pecado porque não crê em mim. Irmão, se você crer em Cristo, os outros pecados você vai vencer. Sabe por quê? Quando você vence o pecado da incredulidade, você recebe o Espírito Santo, a partir dali você consegue vencer todos os outros pecados, porque o Espírito Santo vai te convencer, te libertar, te ajudar, te fortalecer, te nutrir, te transformar, de dentro para fora, o novo querer, o novo efetuar. Então, se você vencer o primeiro pecado, que foi o de Adão, de rejeitar a Deus e sua palavra, é assim que o homem nasce, separado de Deus, rejeitando a Deus e sua palavra. Se você romper com esse primeiro pecado, o pecado da independência, o pecado do desprezo a Deus, e você se arrepender e se converter, se você romper com esse primeiro pecado, que é não crer no Evangelho, não crer na palavra de Deus, porque Adão e Eva não creram na palavra de Deus e ouviram a palavra do diabo. Mas se você crer no Evangelho que está sendo pregado aqui, disser, Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua presença. Não apenas crer em ti, mas receber, porque em João 12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uhul! E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus.
Portanto, se você reconhecer o seu pecado, que é pecador e que precisa da presença do Senhor, você vai nascer de novo e deixará de ser pecador para ser santificado, para ser justificado, para ser de novo gerado e família de Deus, herdeiro de Deus, com um novo DNA, com uma nova natureza, um novo começo, uma nova vida, um novo destino, uma unção extraordinária, um novo futuro, uma nova herança, uma nova mentalidade, paz, amor e alegria cada vez mais. É um novo começo, irmãos. Então, se você vencer o pecado se você vencer o pecado, né, de duvidar, não duvide do que eu estou te falando, em Jesus há perdão para você. Não duvide do que eu estou te falando, Jesus quer habitar no seu coração, ele não quer ser uma religião, ele não quer ser uma programação, ele quer ser seu amigo e ter relacionamento contigo. Portanto, diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que eu preciso da tua presença. Eu te convido para entrar no meu coração, para perdoar os meus pecados, para ser meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a minha vida a ti, meu corpo, alma e espírito, alma e corpo. Sabe por que nós fazemos lives, irmãos? Porque o Espírito Santo realmente está em nossa vida, então nós queremos liberar essa unção. Lá em Daniel, no último capítulo, diz assim: os que muito ensinam brilharão como as estrelas no céu. Uhul! Você quer essa você quer essa herança? Então comece a gravar áudios e lives e comece a pregar o evangelho. Isso agrada muito a Deus, principalmente isso agrada a Deus. Amém? Aqui estamos nós fazendo a vontade de Deus. Estamos aqui para manifestar as grandezas de Deus. Daqui a pouco vamos orar e Deus vai curar todos vocês, libertar e confirmar essa palavra com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. God is here to confirm this preaching with signs, wonders, miracles. Stay here with us and very soon we're gonna pray for you now and you're gonna receive healing power of your life and family. Amados, então o Espírito Santo está aqui para convencer do pecado e da justiça. Veja lá, da justiça, ele diz, porque eu vou para o meu Pai. Então, enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo, mas agora nós somos a justiça de Deus. Nós é que devemos manifestar a justiça de Deus, que é curar o enfermo. E que a justiça, quem fez direito aí, sabe que justiça é dar a cada um conforme o seu direito. Portanto, justiça é dar ao doente a cura, porque Jesus, ele decidiu na cruz, está consumado, ele pôs um fim. A justiça de Deus, que nos justifica, ele não concordou que a doença continuasse no mundo. Ele disse: acabou, it's finished. Entendeu? Ah, porque Deus permite essa doença? Não, Deus não permite. Deus não permitiu, ele pôs fim lá na cruz, tá? Deus não permitiu nada que te tire a paz, tá? Nem problemas financeiros, nem problemas espirituais, familiares, sexuais, sentimentais, vício, fraqueza, não. Ele não permitiu, ele pôs fim, ele pôs fim lá na cruz. Portanto, a justiça, no aspecto passivo, é ser declarado justo, filho, herdeiro. A justiça é Jesus não está aqui, quem está aqui agora é o seu corpo. Então nós precisamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem e não podemos trabalhar. A justiça é fazer obras que ele fez e fazer maiores. A justiça é libertar os cativos, pregar o evangelho e levar o pecador ao arrependimento, é pôr as mãos, quebrar cadeias e derramar unção, dons, graça, avivamento. Isso é justiça. O Espírito Santo convencerá o homem da justiça, porque eu não estou mais aqui. Eu fui para o meu Pai, sentei à direita, mas enviei o Espírito Santo para, através da igreja, comunicar principados e potestades. Portanto, o pecado, então, perdoado em Cristo Salvador. A justiça é o fato de que em Cristo somos seus representantes, embaixadores celestiais, para manifestarmos suas grandezas. Veja que é um crescendo. Pecado, justiça e juízo. É um crescendo. Pecado, Jesus Salvador. Justiça, a presença do Senhor, somos sua natureza. E juízo, agora estreitou, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. A justiça é o direito de exercer autoridade, e o juízo é colocá-lo em ação, aquele que dá fruto. Fé sem obras é morta, né? Então, o que é o juízo? O principal trabalhar do Espírito Santo nessa era da graça é se realmente manifestar o seu juízo. A principal obra do Espírito Santo é exercer vingança, porque Jesus na cruz destruiu a doença, ela continua aqui. A principal obra do Espírito Santo nesta era da graça é manifestar a sua vingança, a sua ira contra os inimigos de Deus. A principal obra do Espírito Santo, porque Deus é como um fogo devorador contra seus adversários,
é concretizar na terra, no visível, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Como a live anterior que eu trouxe agora há pouco, dizendo que ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus na cruz, ele certamente, né, ele venceu o pecado e os efeitos do pecado, e agora o Espírito Santo está nos treinando para manifestarmos e dar substância no visível, e então consumar no visível, executar e dar substância à vitória de Jesus, trazendo os efeitos do Calvário, substituindo os efeitos da queda, para que Cristo então reine em todas as áreas da nossa vida. Então o que nós estamos falando aqui de juízo é exatamente isto. O juízo de Deus, porque o príncipe desse mundo está julgado, é que a doença foi destruída e as obras do diabo foram destruídas. O juízo de Deus é pôr a mão sobre o enfermo e pôr a mão sobre o endemoniado e libertar os endividados e os depressivos. A justiça de Deus, e agora transformada em juízo, significa a manifestação da autoridade produzindo frutos visíveis. O juízo de Deus, então, é a palavra profética de uma boca que fala sem um coração que duvida, porque esse coração anda com Deus. Portanto, o juízo de Deus significa a capacidade de arrancar o diabo e as obras do diabo onde elas estão, porque temos em nós a unção que despedaça todo jugo. Enquanto a justiça é o aspecto legal de quem somos, que temos e podemos, o juízo é o comportamento e é o fruto e é a manifestação do justo. O justo, quando fala, ele manifesta o juízo, a vingança, a justiça. Lá em Provérbios 12, 17 diz que aqueles que falam a verdade manifestam a justiça. Portanto, o juízo de Deus é fogo. E eu quero agora manifestar o juízo de Deus sobre essa doença no seu corpo, que não devia estar aí, porque Jesus já tirou ela de você. Jesus não vai te curar, ele já te curou. Agora, o juízo é não permitir que ela continue no visível, pelo Espírito. O trabalhar do Espírito é confirmar a obra de Cristo na cruz. O Espírito tomará do que é de Cristo e aplicará em nós. João 16, 13 e 14. Portanto, o juízo de Deus sobre a doença, sobre tudo que te tira a paz ou quer tirar a paz, o juízo de Deus sobre todo o levante do inimigo, né? Toda a ferramenta preparada contra ti. Então, o juízo de Deus é a unção de Deus em nossa voz, o fogo de Deus em nossa voz. O juízo de Deus é aquele que vai confirmar agora a minha oração, retirando da sua vida aquilo que não devia estar aí, porque Jesus já tirou. Agora vamos dar substância aos efeitos do Calvário. Eu quero orar com você e manifestar a justiça que é implantar na sua vida dons, graça, unção e avivamento. E juízo, queimar a doença, a dívida, a angústia, a depressão, a rebeldia na sua família, a cegueira, os demônios, a feitiçaria, a bruxaria. De forma que, se pela justiça temos o comportamento que revela o fruto do Espírito Santo e edifica a igreja, o juízo retira aquilo que está, de alguma maneira, aí, ilegalmente. A justiça estabelece o reino e o juízo retira o império. O império não pode permanecer, porque é tempo de reinar. Aqueles que tomam a graça e o dom da justiça reinarão em vida, a abundância da graça. Lord God Almighty, we are here in the mighty name of Jesus Christ. We worship you, we bow down before your throne. We are under the blood of Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit we pray and we destroy right now every pain, every disease, every chain. Get out, come out of this body in the mighty name of Jesus Christ. We destroy every yoke. The anointing that breaks every yoke is here. Oh Lord God Almighty, we prophesy, be healed, be free, be blessed. In the mighty name of Jesus Christ right now, shine your light, O Lord. Burn every disease, every pain, every work of the darkness. Get out, get out, get out in the mighty name of Jesus Christ. Be free. Oh, nós declaramos liberdade, cura, prosperidade, provisão. Todo o mal sai em nome de Jesus. É uma ordem. Nós exercemos vingança, justiça e juízo. Nós, como o corpo de Cristo, sabemos que temos autoridade e Deus põe fogo em nossa voz. Diabo, você está correndo perigo e apuro,
Você vai cair agora, você vai sair agora, você vai desaparecer agora. Pegue todo o teu lixo, tua bagagem, todas as suas enfermidades, atrapalhos e saia. Declaramos essa família abençoada, esse corpo reconstruído, essa mente, neurônio, sistema nervoso, pulmão, sangue, nervos, ossos, da cabeça ao pé. Fogo do Espírito Santo. Da cabeça aos pés, saúde perfeita. From the crown of your head, from the top of your head to the soil of your feet, be healed in the mighty name of Jesus Christ. Do topo da sua cabeça, a sola dos teus pés seja saudável, seja próspero, seja cheio de dons, graça, unção, avivamento. Receba a vitória para o seu lar, para a sua família, neste momento profético. Mateus 18, 18, diz que 2 de vocês concordaram será feito, eu uno a minha fé com a tua, eu concordo. Manifestamos agora, fazemos uma conexão, no reino do Espírito, fazemos uma conexão do tamanho de Deus. Deus disse, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Estamos uma conexão maior que o diabo, maior que a dívida, maior que a crise, maior que a doença, maior que a praga, maior que a peste. Fazemos uma conexão celestial agora, como corpo de Cristo, temos autoridade e manifestamos agora in the mighty name of Jesus Christ. Be free, be healed, be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Receive the anointing. The anointing is breaking every yoke, every curse, every disease, every pain. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Eu já ordenei o seu corpo que sare. A medula está produzindo sangue novo. Tumores e caroços desaparecem. Dores, infecções saiam. Atrapalho financeiro, crise desapareça. Obra de feitiçaria nessa família, rebeldia nessa criança saia. Mundanismo, carnalidade, idolatria, saia dessa casa. Atrapalho nesse ministério, saia. Esse ministério vai produzir a 100 por 1, a 1000 por 1. In the mighty name of Jesus Christ, amen. God bless you all, friends. Thank you. Daqui a pouco estaremos juntos. Daqui 45 minutos estaremos juntos no YouTube, tá bom? Obrigado pela tua presença. Tivemos aqui uma breve live. Quantos minutos que foi aqui? 26 minutos. Foi rápido, né? Queridos, God bless you. Jesus te ama, eu também te amo. Lembre-se de uma coisa, queridos. O Espírito Santo que está em você não é medíocre. Ele está em você para fazer obras maiores do que você vê no Evangelho. O Espírito Santo está em você e em mim para que Deus seja glorificado. Jesus te ama, eu também te amo. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Shalom. God bless you all.